Olá, cervejeiros! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Breu Uno, que é um controle de braçagem, onde nós já fizemos a montagem dele. Esta é uma aula de número 5, com dicas gerais, tá? É a primeira aula que eu estou fazendo aí com dicas gerais, tá? Nessa aula, nós abordaremos o dimensionamento da resistência, o dimensionamento do relé de estado sólido, o dimensionamento de fios e cabos diversos, né? E também vou fazer indicaçãozinha básica de materiais diversos para montagem do seu painel. Primeiramente, para dimensionar a resistência, eu trouxe aqui para gente um exemplo aqui de uma panela à venda nas americanas, né, nas lojas americanas. Diz aqui no anúncio aqui que ela tem capacidade de 50 litros e ela consome somente 3.000 watts, né? Uma panela aí de 220 volts, ou seja, para 50 litros aqui ela consome 3.000 watts. Mas também existem diversos outros fabricantes, né? Eu trouxe um outro fabricante aqui, que o anúncio dele foi feito na Magazine Luiza. Uma panelinha aqui para 25 litros, olha só, com uma resistência de 3.200 watts. Então, dos diversos fabricantes aí que eu efetuei uma pesquisa para poder dimensionar a resistência, eu vi que varia bastante, né? Então eu citei aqui dois exemplos, né? O exemplo anterior, 50 litros, 3.000 watts, e esse exemplo aqui, 25 litros, 3.200 watts, né? Prosseguindo aqui, pessoal, o que eu vejo bastante aí nos vídeos aí de cervejeiros, né? O que todo mundo indica é 1.000 watts para cada 10 litros de cerveja que você for fazer, né? 1.000 watts. Eu comprei uma panela de 48 litros e eu utilizo uma resistência de 5.000 watts. Eu estou muito satisfeito com o meu equipamento, então eu posso dizer que para o meu uso, esses 5.000 watts me atende muito bem. Eu vou lembrar aqui que eu não faço fervura, tá? Eu utilizo minha resistência somente para fazer a abraçagem e a mostura. A fervura eu utilizo aí o caga-fogo. Porém, existe fórmulas diversas aí para você fazer esse cálculo. Essa daqui que eu trouxe é uma das mais simples, tá? O que a gente tem que ter em mente, pessoal, que é um fator chave aqui, um fator muito importante para a gente. No primeiro momento a fórmula assusta, mas não. Esse H que aparece aqui, pessoal, é o tempo que o seu sistema vai demorar para atingir a temperatura que você deseja. E esses itens aqui que tem na fórmula é muito simples, pessoal. É uma matemática bem básica mesmo. Ó. O M é a massa do líquido que você vai aquecer em quilos. Você vai considerar 1 quilo para 1 litro. Então, por exemplo, você vai, seu meshing, você vai fazer, vai utilizar 30 litros, então você vai colocar o valor de M igual a 30. O C é uma constante aqui que nós vamos utilizar, é o calor específico, que é medido em calorias por minuto. Você vai considerar 1 caloria por minuto para a água, então, muito simples, pessoal. Eu vou fazer um teste aqui no próximo slide, tá? T2 e T1 aqui, ó, é a temperatura que está a sua água, T1, né, a temperatura inicial, e a temperatura alvo sua. Então, por exemplo, se você vai trabalhar aí um meshing, por exemplo, aí 68 graus, por exemplo, então o seu T2 vai ser 68 graus e o T1 vai ser a temperatura inicial da água. Geralmente aí 20 graus, 25 graus, vai variar de cada região. E também dependendo da estação aí, que se tiver no inverno um pouquinho mais fria, no verão pode ser que seja um pouquinho mais quente, tá? O 860 é uma constante que não vamos mexer nela. E o P é a potência da sua resistência em quilowatts. Por exemplo, uma resistência de 5.000 watts, ela é uma resistência de 5 kW, então é só substituir o P por 5. Eu vou colocar um exemplo aqui apenas para título de exemplo. Então vamos lá, a fórmula ela foi repetida aqui. O que eu estou considerando aqui? Que eu vou esquentar 30 litros de água. O C é o calor específico que nós vamos deixar sempre para o cálculo deixar como 1.
Eu estou considerando que a minha água, onde eu estou, ferva a 100 graus. Mas tem muitas cidades do Brasil que ela vai ferver com 95, 93, 96, dependendo da altitude dessa cidade. E eu estou considerando aqui também que está muito frio, que minha água vai estar a 15 graus, tá? Não se assustem com a forma que é bem simples. 860 é a constante, não vamos mexer. E 2, eu coloquei esse 2 aqui, por quê? Porque eu estou considerando que eu tenha uma resistência de 2.000 watts, que é 2 kW, está aqui. Resumindo, essa conta aqui vai dar 2.550 dividido por 1.720, que vai dar 1,48 horas, ou 1 hora e 29 minutos, que o meu sistema vai demorar para esquentar a água de 15 graus até 100 graus, tá? Então, isso, a base do cálculo que a gente tem que ter em mente é o tempo que ela vai demorar para atingir a temperatura. Tá bom isso aqui, pessoal? Não, mas vamos lá. Quando a gente vai fazer a abraçagem, nós vamos subir a temperatura aí de 10, 15, 20 graus para 68 e não para 100. Aqui eu estou considerando temperatura de fervura. Então não esqueça, para você fazer a sua consideração, se você for utilizar a sua resistência somente para abraçagem, então você tem que considerar a temperatura média da sua água aí na sua cidade, né? E tem que considerar a temperatura média que você utiliza para fazer a abraçagem. Ou seja, você vai considerar que a temperatura inicial é 20 graus e a temperatura média da sua abraçagem vai 68 graus. Então essa conta vai dar um valor bem menor aqui, não vai ser 1 hora e meia quase para esquentar essa água sua. Da mesma forma, se você for considerar a água de lavagem, por exemplo, você coloca na conta e vê o que dá. Então, dessa forma, você vai saber se o seu sistema vai te atender ou não. Por exemplo, na minha opinião, uma resistência de 2.000 watts para 30 litros é pouco. Tudo bem que eu não vou ferver direto a água de 20 graus. Quando eu for ferver o mosto, ele já vai estar recém saído do mash out em torno de 70 a 75 graus. Então a gente tem que levar isso em consideração. Eu considerei 100 graus, que é a temperatura de fervura, e 15 graus apenas para fazer essa conta e mostrar como é que ela é feita. Mas você vai considerar os seus parâmetros aí na sua cidade, tá? Então, o que eu fiz agora nesse outro slide? Eu aumentei para 3.000 watts, porque 2.000 watts estava insuficiente demais. Eu aumentei aqui para 3.000 watts. O que eu fiz aqui? Os mesmos 30 litros. A massa, o calor específico fica 1. 100 graus, fervura inicial é o 15 graus, né? 860 vezes 3. Por que 3? Agora nós temos 3.000 watts, são 3 kW, tá? Deu 2.550 dividido por 2.580. Então, com uma resistência de 3.000 watts, eu vou esquentar essa água, vou ferver essa água partindo de 15 graus com 59 minutos. Novamente, pessoal, não esqueça. Eu estou considerando que eu vou partir de 15 graus, ou seja, estou no inverno brabo aqui, e vou ferver direto, tá? Mas nós temos que levar em consideração a nossa temperatura de mash-in, que nós vamos partir aí de 20 graus, por exemplo, para 68 graus para fazer um mash-in. 64, 68, varia aí de acordo com cada receita, né? Então, apenas observação aqui que eu já fiz, né? Na realidade, essas 3 setas vermelhas. Potência da resistência 3.000 watts, ela equivale a 3 kW, então eu vou colocar 3 lá na fórmula, né? Temperatura inicial 15 graus e temperatura de fervura 100, só que você vai considerar em torno de 20 graus aí, que a sua água vai estar, e a temperatura de mash-in 64 graus, por exemplo. Então esse tempo que no meu cálculo deu quase 1 hora, ou 1 hora e meia, depende da resistência, vai ser um tempo bem menor, né? Então você vai colocar aqui de acordo com o que você quiser. Porém, desde lá de quando eu comprei meu equipamento, aí já faz acho que 2 anos para mais aí, eu fiz a conta básica aqui da internet que passaram e ela funcionou muito bem. Eu tenho uma panela de 48 litros com uma resistência de 5.000 watts, quando eu preciso esquentar água rapidamente, e assim, então, quem não quiser entrar em detalhes, pode fazer essa conta em 1.000 watts para 10 litros que vai funcionar perfeitamente, tá? Dimensionamento do relé de estado sólido.
eu coloquei essa tabelinha aqui. A partir do momento que nós dimensionamos nossa resistência, eu tenho que dimensionar o meu relé de estado sólido, né? Então, eu coloquei essa tabela, eu já coloco a observação aqui com letra grande, que é o seguinte: eu fiz esse dimensionamento com folga. Por exemplo, minha resistência é uma resistência de 5.000 watts, ó, 5.000 watts, e eu opero o sistema em 220 volts. Se eu dividir 5.000 por 220, eu vou ter um consumo aí de 22,72 amperes. Então, um relé de estado sólido de 25 amperes seria suficiente. Só que a diferença de preço de um relé de estado sólido de 25 para um de 40 é mínima. Eu comprei um de 40, que ele vai estar superdimensionado e vai aguentar por mais tempo. Porque eu já vi alguns casos aí de relé de estado sólido que está aí no limite, por exemplo, consome quase 23 amperes e ele compra de 25, por exemplo, né? Você está ali perto do limite e no meio da abraçagem ali o relé queima, aí você tá no sal, cara. Como é que você vai fazer a sua cerveja aí sem relé de estado sólido, aí a resistência fica ligando direto, então você vai ter problema. Então eu decidi comprar esse meu de 40, eu já usei ele várias vezes, nunca tive problema. Além de estar superdimensionado, eu comprei de uma marca boa, que é da Novus, tá? É uma marca que eu considero muito boa. E eu aconselho, pessoal, o sistema sempre operar em 220 volts. Quer ver um exemplo? Olha só. Se o meu sistema com a resistência de 5.000 watts operasse em 110 volts, eu teria mais de 40 amperes de consumo. Eu ia ter que comprar um relé de estado sólido maior, ia ter que comprar também cabos para fazer a instalação mais grosso, o que encareceria meu sistema. Então eu aconselho que o seu sistema seja feito sempre em 220 volts e não em 110, tá? Nesse próximo slide aqui nós vamos dimensionar os cabos. Então, quando nós vamos lá comprar o cabo, a medida que eles passam sempre é em milímetros quadrados, tá? Então, de acordo com essa norma brasileira aqui, 5410/2004, um cabo de 1 milímetro quadrado ele vai aguentar aí até 14 amperes, um de 1,5 até 17, um de 2,5 até 24. Então, vamos voltar aqui, ó. Minha resistência de 5.000 watts, operando em 220 volts, vai me consumir 22,72 amperes. Então, um cabo de 2,5 milímetros quadrados aguentaria ela, que ele aguenta até 24 amperes. Só que, mais uma vez, a diferença de preço não era tão grande, eu utilizei um cabo de 4 milímetros quadrados de bitola, que aguenta 32 amperes. Eu superdimensionei para evitar aquecimento de cabo, aí, conector e tudo mais, tá? Isso daí é pessoal meu, eu prefiro estar um pouquinho superdimensionado para aguentar mais do que ter problema logo aí. E agora, pessoal, nós vamos passar aí a indicar alguns materiaizinhos aí que facilitam muito na montagem aí do seu sistema, né? Por exemplo, quando eu comprei minha resistência, ela já veio com esses conectores aqui de baquelite. É muito prático. Você vai rosquear esse pino aqui nesse pino da resistência, vai rosquear essas duas proteções em baquelite aqui na sua resistência e o fio que vem do controlador você coloca aqui. Basta você encaixar esse plug macho nesse plug fêmea e você já está aí conectado na panela, né? Muita gente coloca um sistema, um terminal tipo argola que você tem que colocar aqui nesse pino da resistência aqui e colocar um parafusinho, né? Além dele ficar à mostra que você está sujeito a tomar um choque aí com muito mais facilidade, ficar apertando o parafusinho, ele acaba oxidando. Eu não gostei não, eu gostei desse sistema aí que você vem como se fosse ligar um abajur na tomada, você simplesmente encaixa ali e já está funcionando, né? Então essa é uma dica aí pro pessoal. Ele custa R$30 esse conjuntinho aqui, só que eu comprei a resistência que já veio com ele, tá? Outra coisa, pessoal, quando eu comprei a resistência eu paguei um pouco mais caro, mas no anúncio estava lá total inox. Esse tubo aqui que ele aloja a resistência é de inox e também essas conexões aqui de inox. Só que a empresa que me vendeu, ela entregou a resistência em inox e essas conexões aqui em latão. Eu reclamei e fiz trocar, porque se eu estou pagando mais caro para ter total inox, eu quero total inox, não adianta que vir com conversa não. Outra dica, pessoal, para ligar o sensor de temperatura no painel,
Esses plugzinhos aqui, rapaz, são bons demais, cara. Então, você deixa os seus sensores de temperatura, né, guardados aí. E quando você vai utilizar o sistema, basta você ir lá encaixar no painel. E isso daqui é uma rosca que você firma ele, né, com a mão, mas você firma ele no painel. Você encaixa e você rosqueia aqui para dar firmeza nele, tá? Então, muito prático. Quem comprar o sensor do Dumpa, o sensor tem também esse conector para vender. Então já é muito prático e ele já manda até soldado, ou seja, é só você soldar a parte que vai no painel ali, que já vem também incluso no kit, que vem o macho e a fêmea, né? O sensor do Dumpa, ele já vem encapsulado aqui com inox, né? Essa foto aqui não é do sensor do Dumpa, tá? Mas o do Dumpa já vem encapsulado aqui com inox, tá? É muito prático. No meu caso, eu tenho meu poço térmico, eu enfio lá dentro do poço térmico. Mas existem sensores no mercado que ele já vem instalado dentro de um poço térmico. O problema disso aqui é prático, mas o problema disso aqui é o seguinte: o cabo do seu sensor ele vai estar sempre preso à sua panela. Porque a partir da hora que você fixou isso aqui na sua panela e você apertou para não dar vazamento, você não vai ficar colocando e tirando isso aqui da sua panela, né? Então tem o pró e tem o contra. Então eu prefiro comprar o poço termométrico em separado, coloco na minha panela e compro o sensor deste tipo, que tem essa ponta aqui, que eu encaixo dentro do meu sensor termométrico, do meu poço termométrico lá na panela. Quando eu faço a montagem aqui para fazer vídeo, eu faço aquela gambiarra naquela madeirinha que os senhores já viram. Então eu coloco essa tomada velha que eu tinha aqui em casa e essa tomada velha que eu tinha aqui em casa. Porém, pessoal, para montar o seu quadro elétrico, essa tomadinha aqui vem bem a cara. Qualquer loja de material elétrico aí é para ter essa tomadinha aqui. Você embute ela no seu quadro elétrico. Se eu não me engano, eu paguei 8 ou 10 reais, eu comprei do Dumpa. O Dumpa tem lá para vender. A praticidade, pessoal, de você economizar no frete é você ter um fornecedor que já tem tudo. O Masa tem bastante itens lá, pede lista de preços que o Masa tem bastante itens, o Dumpa também tem bastante itens. Então eu já comprei do Dumpa, por exemplo, a interface, comprei um Emus D1 Mini a mais que eu queria ter para mim programar ele, comprei já essa tomadinha aqui, já comprei o sensor de temperatura. Então o Dumpa tem uma série de itens lá que vem ajudar e economiza no frete, né? Ele faz um pacotinho e coloca no mesmo frete, tá? Outro item que ajuda são esses bornes aqui, né? No lugar de você ficar emendando fio e passando fio isolante, você compra um borde. Esse aqui é muito grande, tá? Existem alguns aqui que tem só 5 parafusinhos aqui, já é mais do que suficiente. Esse aqui é muito grande, tá? Um inscrito no canal, ele comprou as pecinhas lá do Dumpa, tá tudo aqui, e já montou o sisteminha dele, né? Quer dizer, ele está finalizando a montagem. Ele comprou essa caixinha plástica aqui, que ele pagou em torno de 60 reais. O bom dela é que ela tem essa fivela aqui que você abre ela na hora que você quiser. Então, se você fixar a caixinha na parede, está operando, deu algum problema, imediatamente é só você abrir essa fivelinha aqui, você já abre a caixinha e já está vendo o que tem dentro. Outra coisa boa dela é que ela tem essa borrachinha aqui de vedação. Então, pô, nós estamos mexendo ali com mosto cervejeiro, com fervura, com vapor, com água. Então, se espirrar, vai evitar de entrar água lá dentro para gerar um curto-circuito, esse tipo de coisa, né? Então, ele comprou essa caixinha aqui, não é uma caixinha grande. Comprou os itens do Dumpa aqui, ó, tá aqui o tecladinho, tudo mais. Então, olha como ele montou a interface. Aqui embaixo, ó, está o display LCD. Ele colocou no mesmo parafuso aqui e aqui em cima do display já está aqui a interface dele com o Emus D1 Mini, né? E esses cabos aqui são os cabos que vão da interface lá para o display LCD. Aí aqui na caixa ele vai só alocar o relé de estado sólido, né? E outros itens aqui e vai fechar e já está funcionando. Ele vai soldar os fios aqui do sensor de temperatura. Esse daqui é o conector, né? Aqui está o conector fêmea, você vem com o macho e rosqueia aqui. E aí você pega o fio daqui e coloca no lugar que vai o sensor de temperatura. Muito prático mesmo, pessoal, vale a pena. Bom, essa foi a nossa primeira aula de dicas gerais, né? Então vai ter mais aulas? Vai, mas aí já vai ser mais voltada à configuração do sistema. Hoje é sábado, dia 1º de fevereiro, né? E eu pretendo amanhã, que é domingo, já gravar uma aula fazendo uma simulação de braçagem.
Eu já fiz 2 braçagens com o sistema e já adianto, o sistema funcionou muito bem, eu gostei bastante do que eu vi e do que eu operei, tá? Então amanhã eu vou fazer a abraçagem simulada, eu vou gravar um vídeo e vou postar aqui. Até a próxima aula e mais uma vez obrigado.